Paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nosso Deus nos concede, nesse mesmo lugar que nós já temos gravado outros vídeos, né? E mais uma vez nós vamos falar um pouquinho do Evangelho de Jesus Cristo. Fazendo aí os ajustes da câmera, né? Aqui nós não temos nada profissional, nós estamos aqui pela graça de Deus. O lugar também é o lugar, o quintal, né? O meu quintal que está aqui. Estamos no meu quintal, numa varanda que aqui eu tenho. Nós colocamos aqui essa mesinha aqui. E a proposta é essa mesmo, né? De fazer um trabalho assim, o mais simples. Nada de profissional, nada de que assim venha atrapalhar a exposição do Evangelho de Jesus Cristo, já que a proposta é esta: anunciar, pregar o Evangelho de Jesus Cristo como ele é. Para tanto, né, irmãos, nós temos aqui somente a Bíblia, né, a Bíblia Sagrada, que é uma Bíblia comum, né, que você deve ter aí na sua casa. A maioria dos lares tem a Bíblia, ainda que muitos têm ela somente como um objeto de decoração numa estante, ou também outros tenham ela como algum objeto que traga uma sorte. Outros têm a crença que ela, por si mesmo, ela possa espantar, né? Alguma maldição, uma olhada, enfim, cada um tem o seu entendimento. Mas é a Bíblia Sagrada que aqui está, que ela contém a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que Deus achou por bem revelar ao homem. Deus os criou, né? Criou cada um de nós, e Ele não nos deixou sem orientação aqui, como que deixado assim num lugar sem orientação, não. Deus nos deixou aqui, né, a sua luz, que é a sua palavra, né, como se fosse assim, né, quando a gente compra um objeto, né, a gente tem um manual de instrução para usar aquele objeto. A Bíblia nada mais é do que o nosso manual de instrução, né? O ser humano, ele é difícil, né? E então, se você não lê o manual, fica mais difícil ainda de você entender o porquê que você está aqui, o que você está fazendo aqui, para onde você vai, de onde você veio, né? Tudo isso é revelado para nós através desse manual de instrução que é a Bíblia Sagrada. Como eu disse, nós estamos aqui no quintal, lugar aberto, né? Por vezes vocês vão ouvir aí som de pássaro, né? Também vai ouvir latido de cachorro, porque tem cães aqui, vizinhos, né? Mas tudo isso é para mostrar que nós não temos nada aqui profissional. Tudo natural, tudo o mais simples possível, para que a mensagem, que é o Evangelho de Jesus Cristo, possa entrar no seu coração, né? E você então venha crer nessa mensagem, nesta palavra, não em mim, né? Crer na palavra que será anunciada aqui mais uma vez, né? Se você crer nessa palavra que a gente vai anunciar, por graça e misericórdia do Senhor, você então vai ver que ela vai te levar a Jesus, né? Não o Jesus, porque infelizmente nesse mundo se fala muito em Jesus, fala muito em Deus, né? Mas tem muito Jesus por aí, né? Todo mundo fala Jesus, Deus, não sei o quê. Mas quem é Jesus, né? Quem é Deus, né? Por que Jesus morreu numa cruz, né? Para que ele veio até a terra? Como ele ressuscitou? Para que ele ressuscitou? Né? Tudo isso é mostrado para nós através da Bíblia Sagrada, né? Nós estamos aqui numa tarde tanto quanto nublada, graças a Deus por esses dias. Tem chovido aqui na cidade de Guaratinguetá, onde nós estamos, né?
atravessamos uma seca bem longa, mas graças a Deus o Senhor nos mandou uma chuvinha, né? Uma chuva boa até nesse dia, e nós estamos aqui, né? nesse lugar, e vamos entrar então mais uma vez nessa mensagem. E dentro do tema proposto, que é o Evangelho, né? De Jesus Cristo, a sua palavra. E mais uma vez nós vamos colocar aqui como tema a ressurreição. O último vídeo que eu gravei aqui falamos bastante sobre a ressurreição, mas logicamente que esse assunto nós não conseguimos esgotá-lo, e nem temos essa intenção, né, de esgotar o assunto, mesmo porque a palavra de Deus ela é viva, né? Ela é uma palavra viva, ela não é uma palavra que você lê e pronto, acabou, né? Você não precisa mais ler, não. A palavra de Deus ela se renova a cada dia. Muitas vezes nós olhamos para um texto hoje, ela fala de uma forma com você, amanhã você lê aquele texto, Deus já revela alguma outra coisa a mais, enfim. Ela é uma palavra viva, né, que fala conosco a cada dia. E é essa palavra que eu quero anunciar para vocês aqui. Também quero dizer, irmãos, aqui, que a minha intenção não é de forma nenhuma anunciar uma nova religião, anunciar uma linha doutrinária de qualquer religião que seja, mesmo porque nós já temos muito, né? Religião nós estamos bem abastecidos, né? O Brasil ele é um país que tem uma liberdade religiosa, então existem muitas linhas doutrinárias, mesmo dentro do cristianismo, né? Do catolicismo, do evangélico, né? Chamado evangélico, gospel, enfim. Mesmo dentro desses grupos, nós temos várias linhas doutrinárias, linhas teológicas, e não é isso que eu quero passar aqui, né? Por isso não defendo, não tenho colocado nome de entidade religiosa nenhuma nesses vídeos, porque não é essa a intenção. A intenção aqui é somente anunciar a Cristo Jesus e o seu Evangelho, a salvação, as boas notícias, né, de salvação para todo ser humano, que é o que significa a palavra Evangelho de Jesus Cristo. E como ele é, conforme eu disse, somente a Bíblia, usando somente a Bíblia. Não temos aqui outro livro, outra literatura, somente a palavra. Bem, dentro disso, eu gostaria de começar lá no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João, no seu capítulo 11. Né? Esse capítulo 11 do Evangelho que escreveu João, ele fala da ressurreição de Lázaro. Né? Lázaro, segundo as Escrituras, era um amigo, né, de Jesus, que costumava estar sempre ali com essa família. Era Lázaro, juntamente com as suas duas irmãs, Marta e Maria. Não cita, né, outros nomes, mas aqui fala muito de Lázaro. E a história conta que Lázaro, né, estava enfermo, e ele era da aldeia de Betânia, né? E foram mandar avisar a Jesus, né? E estava então enfermo o seu amigo Lázaro, né? E Jesus, ouvindo isso, ele então ainda ficou onde ele estava por algum tempo, né? E depois de uns dias ele foi, então, e se dirigiu até a aldeia, a casa de Lázaro. Chegando lá, ele achou Lázaro morto. Já havia 4 dias, né, que Lázaro tinha morrido. Mas Jesus, ele foi lá com esse propósito, né, de dar vida a Lázaro. Mas as pessoas, a hora que viram que Jesus falou que ele iria ressuscitar, não é?
começaram a dizer, mas como? Já faz 4 dias que ele morreu, ele já cheira até mal. Ou seja, Lázaro já estava até em decomposição, né? Mas Jesus, né, ele foi lá para isso, para dar vida a Lázaro, e realmente ele faz esse grande milagre, ele ressuscita Lázaro, né? Mas o tema, os 2 versos que eu quero colocar aqui como tema inicial dessa mensagem, está no verso 25 e verso 26. Marta, né, irmã de Jesus, ela quando viu Jesus, né, ela foi até Jesus e disse a Jesus assim, Senhor, verso 21 primeiro, né, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Marta falou, puxa Jesus, se o senhor tivesse vindo mais cedo, né, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus, né, e ela complementa assim no verso 22, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Né? Disse-lhe Jesus, verso 23, teu irmão há de ressuscitar. Né? E Marta pensava que ele estava falando da ressurreição do último dia. Né? Inclusive no verso 24 ela fala, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus então coloca esses 2 versos, poder, né, começar essa mensagem, 2 versos tremendos, né, que Jesus falou para ela. Disse-lhe Jesus a Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Jesus perguntou para Marta. E Marta então respondeu a ele. Disse-lhe ela, sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Maravilha, né, irmãos? Essa palavra de Jesus, dizendo que ele era a ressurreição e a vida. Quem crê nele, em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Crê você isso? Você que está ouvindo essa mensagem? Né? Logicamente que aqui, irmãos, nessa ressurreição de Lázaro, não foi uma ressurreição em que Lázaro recebeu o seu corpo glorificado e foi assunto aos céus, como Jesus. Lázaro ele foi ressuscitado por Jesus aqui e ele continuou por aqui, né? Por este mundo, e naturalmente ele veio a falecer novamente, né? Visto que a ressurreição que nos levará ao céu é a ressurreição que Marta falou aqui no verso 24, né? A ressurreição do último dia. Perdão, irmãos. A gente está um pouquinho com rinite, mas amém. Então, essa ressurreição aqui do último dia é a ressurreição que vai então definir quem vai para o céu e quem não vai, né? Quem vai para a destruição final, que é a segunda morte. Muito bem. Então, por que Jesus então falou isso e foi lá e ressuscitou Lázaro? Para que as pessoas pudessem crer nele. E quando nós cremos em Jesus, nós cremos nisso aqui que Marta falou dele, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Quando nós dissemos, confessamos com a nossa boca que Jesus é o Cristo, é o ungido, é o Messias que havia de vir ao mundo, que foi anunciado pelos profetas, foi anunciado por todos os servos de Deus que andaram por este mundo. Se nós cremos nisso,
nós estaremos enquadrados nesta palavra, nessa afirmação de Jesus. Que ainda que estejamos mortos, viveremos. E todo aquele que crê, vive, né? E crê em Jesus, não vai participar da morte. Mas alguém pode perguntar, ora, mas Lázaro, ele ressuscitou e depois morreu, não é? Mas lembrando mais uma vez que essa ressurreição não é a ressurreição final, a ressurreição que vai então nos levar para o céu. A Bíblia fala, irmãos, de uma primeira ressurreição. E fala também dessa ressurreição do último dia. A Bíblia fala da morte e fala também da segunda morte. São assuntos aos quais nós vamos, se assim permitir Deus, falar a respeito disso em um outro vídeo. Mas aqui eu queria falar mais um pouquinho sobre a ressurreição, aquilo que a Bíblia fala da ressurreição de uma forma geral, né? Então aqui, por que eu comecei nesse texto? Para mostrar, né, que Jesus tem poder sobre a morte, né? Assim como ele ressuscitou Lázaro aqui, né, nessa situação, ele foi ressuscitado por Deus. Então mostra aqui para nós que ele tem o poder sobre a morte. Agora, quem tem o poder sobre a morte? Quem tem o poder de vencer a morte? Quem tem o poder de ressuscitar uma pessoa? Só Deus. Então isso mostra claramente que Jesus era Deus, ainda que estivesse nessa época aqui como homem, como ser humano, como um de nós. Mas ele é Deus. Ele sempre foi Deus. Ele sempre esteve com Deus. E ele se desfez da sua glória, né? E se encarnou e veio até nós, morreu, viveu, nasceu de uma virgem, né, Maria, sua mãe, e viveu, né, nesse mundo sem pecado nenhum. Jesus não pecou com um homem, mas único ser humano sem pecado foi o Senhor Jesus. E tinha que ser assim, senão ele não seria o nosso Salvador, não poderia ser, né? Salvou o quê? Salvou nós do pecado. Então, se ele tivesse pecado, como é que um pecador vai salvar outro pecador? Não tem como. Então, Jesus sem pecado, né, foi condenado à morte, e morte de cruz, por causa do meu e do seu pecado, e de todos aqueles que creem em Jesus, que acreditam nessa palavra, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Então, quando nós acreditamos nisso, né, na sua morte, nós lançamos sobre ele todos os nossos pecados. Jesus assume, né, sobre ele os nossos pecados. Foi o que João Batista anunciou, né, quando ele viu Jesus. Ele anunciou e apontou lá, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Agora, logicamente que só vai receber esse perdão de Deus quem acreditar nisso, quem crer em Jesus, né? Aquele que não crê vai morrer com os seus pecados, né? Ainda que seja uma pessoa boa, ainda que seja uma pessoa religiosa, ainda que seja uma pessoa caridosa, né? Que faça caridade, uma pessoa que amorosa, que ame, né, as pessoas, ainda assim, se não tiver Jesus como seu Senhor e Salvador, não é? Se não crer nessa verdade, se não receber Jesus em sua vida como Senhor e Salvador, vai morrer nos seus pecados, não é? É a segunda morte, né,
que a Bíblia fala, que a gente não vai entrar nesse vídeo, nessa mensagem ainda. Mas, e Jesus, após no terceiro dia, então, Deus o ressuscitou. A ressurreição de Jesus mostra, né, que ele realmente era filho de Deus. Tudo aquilo que os profetas falaram dele é verdade, né? Tudo aquilo que a Bíblia anunciou desde Gênesis, né, se cumpriu em Jesus, e aquilo que Jesus mesmo falou dele, testificou dele, é verdade, né? E hoje nós estamos aqui, né? Depois de 2000 anos do acontecido, nós estamos aqui, né, na nossa geração, por graça, misericórdia e bondade do Senhor. Nós estamos aqui anunciando essa mesma palavra, porque um dia nós também ouvimos essa palavra, acreditamos em Cristo, né? E hoje nós estamos aqui anunciando essa palavra, né? Palavra de salvação, boas notícias a todos aqueles que creem, né? Fazem já 7 anos que eu recebi o Senhor Jesus em minha vida, e fazem 7 anos que eu procuro entender a palavra. Ainda não entendi nada, né, porque a nossa compreensão é muito limitada nas coisas de Deus, mas aquilo que Deus tem revelado para mim, né, por bondade dele, não que eu seja merecedor de nada, porque eu não sou nada, né, mas eu tenho procurado passar às outras pessoas e tenho feito esses vídeos aí. Então aqui, irmãos, né, mostra Jesus tendo poder sobre a morte. E Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia. E Jesus então venceu a morte, né? Jesus é que vai nos ressuscitar, né? Jesus é que tem o poder sobre a morte. E nós também então receberemos essa ressurreição pela fé em Cristo Jesus. E nós falamos na última mensagem, citamos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, onde fala ali da ressurreição. Mas eu gostaria de citar também, né, nessa mensagem, em 1 Tessalonicenses. Mas antes, eu queria colocar aqui, né, sobre a morte. Se a gente vai falar de ressurreição, nós temos que falar sobre morte, né? Só ressuscita quem está morto. Então, a morte é uma situação, é uma situação que todos nós vamos passar, né? Não tem rico, pobre, né? Todos nós iremos passar por essa morte física, né? Um dia, eu já estou aqui com meus 53 anos, né? Embora ninguém tenha poder para dizer sobre o dia da sua morte, ninguém tem poder para reter o espírito, não é? O dia que chegar a nossa hora nós vamos mesmo. Mas, pelas estatísticas aí, né, um homem vive aí por volta de 70, 80 anos, alguns pela sua robustez passa um pouquinho de 80, né? Mas o normal é 70, 80, já estou com 53, então não resta muito tempo mais, né? E esse pouco tempo que me resta, se assim o Senhor me permitir, eu estarei anunciando essa santa e bendita palavra de salvação. E vocês que estão ouvindo, me coloquem em suas orações aí, porque não é fácil, né, anunciar essa palavra. Mas a graça de Deus é sobre a nossa vida. Então, eu gostaria de continuar falando desse tema da ressurreição. E a morte, ela é uma situação que acontece, né? Esse ano mesmo eu perdi meu pai, né, juntamente com meu pai, em questão de 4 meses eu perdi 3 irmãs dele, minhas 3 tias, assim, em questão de 4 meses, 4 pessoas da família faleceram, né? E ultimamente, agora nesses dias, houve também 2 mortes dentro do nosso ministério aí, da nossa igreja, que chocou bastante a gente. Não porque nós não estamos conscientes que a morte, né, irmãos, ela faz parte da nossa vida, mas são pessoas que estavam bem de saúde e de repente, um por acidente, outro por problema de doença, que
que acometeu ela, vieram a falecer. Então a gente fica um pouquinho assim, chocado com isso. Também tivemos um acidente ali na cidade de Paraty, alguns aqui podem, né, ter ouvido, um ônibus ali que sofreu um acidente, e naquele acidente morreram 15 pessoas, né, jovens, outros mais de idade, então, enfim, pessoas de todas as idades ali naquele acidente. Então é a morte, né? Embora a gente tenha uma expectativa de vida entre 70 e 80 anos, eu posso estar aqui falando hoje, né, e daqui a pouco não estar mais. Diante dessa realidade, irmãos, é que eu quero colocar a necessidade de nós estarmos preparados para o dia da nossa morte. Por quê? Porque é uma realidade. Nós nos preparamos para tantas coisas, né? Nos preparamos para exercer uma profissão, nos preparamos para casar, nos preparamos para ser pai, nos preparamos para tantas coisas neste mundo, né? Que muitas vezes são incertas, né? Os casamentos não certos, não dão, enfim, tantas coisas deste mundo que são incertas. E a morte? Não nos preocupamos com a morte? Que é uma coisa certa, que vai acometer a todo mundo, né? E aí, o que você pensa sobre a morte? Né? Aí nós temos várias linhas de pensamento, né? Alguns incrédulos em Deus, em Jesus, não acreditam nisso, acham que morreu, acabou, né? A pessoa viveu, né, o tanto que ela tinha que viver, e no dia que morrer, morreu, acabou. Outros dizem que reencarnam, né? A pessoa morre, o espírito sai, ou a alma, né, sai da pessoa e vai para algum lugar, né, e depois reencarna de novo, 1, 2, 3, até se purificar. Outros acreditam que a pessoa morre, a alma sai da pessoa e vai para um lugar. Alguns vão para o céu, outros para o inferno, outro vai para o purgatório, outro vai para o seio de Abraão, outro vai, enfim, né? Há quem diga que vai para um outro planeta, né? Um outro lugar, um planeta, mas o que a Bíblia diz diante de todo, não sei qual é o seu pensamento, né? Se nós entrarmos por uma linha aqui, doutrinária, uma linha de entendimento, eu vou fugir do objetivo. O objetivo o que é? É olhar para a palavra e deixar a palavra falar comigo. É a palavra que vai dizer para mim o que acontece, né? Porque senão, se eu colocar, eu penso que é assim, aí eu vou aqui na Bíblia, vou procurar alguma coisa que dê sustentação para esse pensamento meu. Eu posso até achar um verso isolado, um texto isolado, que dê sustentação ao meu pensamento, ao meu conceito que eu tenho a respeito da morte. E não é esse o meu pensamento, o meu objetivo aqui é mostrar, anunciar o que a Bíblia diz a respeito disso, né? Não fugir disso aí. Então, como eu disse, né, lá na outra mensagem, nós falamos lá em 1 Coríntios, falando sobre a ressurreição dos mortos. Mas eu queria colocar também aqui uma carta que Paulo mesmo escreveu aos Tessalonicenses. Ou seja, existia uma cidade, né, Tessalônica, né, uma cidade chamada Tessalônica, e Paulo ali tinha uma igreja, né, igreja de Tessalônica. Os tessalonicenses ali, né, se reuniam, né, e Paulo escreveu essa carta aos irmãos ali de Tessalônica, os chamados Tessalonicenses. E Paulo escreveu 2 cartas, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. E nós estamos aqui abrindo a primeira carta que Paulo escreveu, no seu capítulo de número 4, onde nós temos um texto que Paulo fala sobre a ressurreição e a vinda de Cristo. Por quê? Porque a ressurreição, irmãos, ela está ligada à vinda de Cristo Jesus. E, por sua vez, está ligado ao fim do mundo. Então, são temas que não estão ligados, né? Ou seja, a ressurreição que Paulo trata aqui é a ressurreição do último dia, ou seja, a ressurreição que vai acontecer quando Jesus voltar, né, para buscar o seu povo, né, na sua segunda volta, vindo a este mundo, né?
E então Paulo trata aqui desse assunto. Então aqui, no capítulo 4 de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 13, verso 13, Paulo começa a dizer assim, nós vamos ler o texto, depois vamos fazer algumas considerações. Diz aqui, no verso 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O verso 18 termina aqui. Então o que Paulo está dizendo? Olha, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Então veja que acerca dos que já dormem, Paulo está falando aqui a respeito dos mortos, mas aqueles mortos que estão em Cristo Jesus. Então quem morre em Cristo Jesus, não é? Para Deus eles estão como que dormindo, aguardando o dia, o último dia, que é o dia da ressurreição, o dia da vinda de Cristo Jesus. Então Paulo dizendo, olha, eu não quero vocês ignorantes acerca desse respeito, para que vocês não fiquem tristes, como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança? Quem morreu sem Cristo. Quem morreu na incredulidade. Quem morreu não confessando Jesus como Senhor e Salvador. Não recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Por que sem esperança? Por que não tem esperança? Porque não tem a vida eterna. Essa é a realidade. A vida eterna está em Cristo. Quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem a vida eterna. Então Paulo diz aqui, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que morreram, daqueles que estão dormindo, para que vocês não fiquem tristes. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Quando? Aí Paulo vai explicar aqui. Eu disse isso para vocês de acordo com a palavra do Senhor. Verso 15. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, então ele está achando, Paulo aqui, colocando aqui, irmãos, que talvez o Senhor viesse ali, enquanto ele estivesse vivo aí. Então por isso que Paulo fala assim, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Logicamente, Jesus ainda não veio, faz 2000 anos, Paulo, ele dormiu no Senhor, com certeza. E está dormindo até hoje, guardando a vinda do Senhor. Porque ele mesmo diz aqui, nós, ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Então eu estou vivo aqui, você está vivo aí, está ouvindo essa mensagem. Se Jesus voltar hoje, agora, nesse momento, o que vai acontecer? Nós, todos os mortos, ou seja, aqueles que dormiram no Senhor Jesus, ressuscitarão primeiro. É o que diz aqui, no verso 16. Ele diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com barulho, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Então não tem nada secreto. Vai ser um alarido, vai ser um barulho, quando Jesus voltar. Certo? Com a trombeta de Deus. E os que morreram então em Cristo ressuscitarão primeiro. Então os mortos em Cristo Jesus vão ressuscitar, vão ser acordados, porque estão como que dormindo. E depois nós, os que ficarmos vivos, aqueles que estiverem vivos, vamos supor agora, nesse momento, Jesus voltou e eu estou vivo, a gente vai ser transformado, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então juntamente com os que dormem em Cristo ressuscitado, nós vivos, vamos subir junto, encontrar Jesus nos ares. Jesus não pisa mais nessa terra,
Jesus não vem mais neste mundo, Jesus não pisa mais na terra, ele vem até no ar, até um certo lugar. E nós é que vamos até ele. E aí vamos subir, né? Aqui diz o texto, assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a maravilha, né? Paulo continua falando no capítulo 5 sobre os tempos, né? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Está vendo? Ninguém sabe. É de surpresa. Jesus vai vir como vem um ladrão de noite. Ninguém espera o ladrão, de repente ele vem, né? Pega todo mundo de surpresa. Assim será a vinda de Cristo. Aqui é uma comparação, o que Paulo está dizendo, né? Da surpresa, da rapidez que vai ser a vinda de Jesus, como ladrão. O ladrão não entra e fica lá tempão lá, né? Não, ele entra, faz o que ele tem que fazer e vai embora, né? Assim será a vinda do Senhor. Ele vem e vai embora, de repente, e acabou, né? E ele diz aqui no verso 3, pois que quando disserem a paz e segurança, aqui mais um sinal, ó, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então quando o mundo disser, ó, agora estamos em paz, tem segurança no mundo, né? Essas pessoas serão surpreendidas, como aquela que está grávida, né? De repente está grávida, daqui a pouco começa a dar uma dor. As mulheres aí sabem bem disso, né? Que já foram mães, estão lá, de repente começa a dor de parto, né? E acontece ali o parto, né? De repente assim, tá certo? Ainda que, né, muitos estejam esperando, mas a dor de parto vem, né? E a pessoa vai então dar à luz, né? Mas vós, irmão, já não estáis em trevas, né? Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Nós não estamos mais em trevas, nós estamos na luz, nós estamos na palavra, nós estamos em Jesus. Então aquele dia também não vai ser um dia de surpresa para nós, né? Nós, quando acontecer, nós já vamos estar sabendo que é a volta de Cristo Jesus. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas, né? Então nós não estamos mais em trevas, não somos mais da noite, somos do dia, né? Estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. Então é isso que Paulo diz aqui, né? Manda nós vigiarmos, né, no verso 6, né, para a gente não dormir, não ficar cochilando com respeito à vinda de Jesus, estarmos vigilantes, aguardando a sua vinda a qualquer momento, né? Como é que a gente vai vigiar? Meditando a palavra, oração, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, né? Então, quando acontecer aquele dia, né, nós já vamos estar, com certeza, pelos sinais, vendo que Jesus está voltando, graças a Deus, né? Então é essa palavra, irmãos, que eu queria deixar aqui com os irmãos, com vocês, né, para nós estarmos preparados para a morte, né? Porque a morte é uma realidade, tá certo? E como é que nós vamos estar preparados para o dia da morte? Se nós estivermos em Cristo Jesus. Aí a morte, ainda que venha causar uma tristeza em nós, não é daqueles que ficam, logicamente, né? Se nós estivermos sabendo que os mortos estão em Cristo, né, nós não vamos esperar, né? Nós vamos, né, glorificar até o nome do Senhor. Logicamente que ficamos tristes, porque enquanto Jesus não vem, a gente vai ser privado da convivência com aquela pessoa que morreu, e isso traz uma angústia, uma tristeza em nós. Mas nós temos essa certeza, essa esperança, né, que um dia, na volta de Cristo, nós vamos ressuscitar, eles vão ressuscitar. Se nós estivermos mortos também, vamos ressuscitar juntamente com eles. Se estivermos vivos, né, de qualquer forma, subiremos juntamente com Jesus, né, para o céu. É isso que a palavra diz, né? Então, veja bem, essa história que a pessoa morre e acabou, não tem mais nada, amém. Se a pessoa pensar assim, né, vai acontecer isso mesmo, a pessoa vai morrer e acabou, né? Quando ressuscitar, ela vai, no último dia, ela vai
vai para o lago de fogo e enxofre, a segunda morte, para ela acabou, não vai ter mais nada. Ela só viveu esse dia, esses dias aqui nessa terra. Agora, a pessoa que reencarna, ela vai ver que não é isso, né? Também, se a pessoa acreditar que ela vai ser purificada porque ela reencarnou por várias vezes, então ela se purificou nessas reencarnações, né? Que esse é o motivo pelo qual a reencarnação é feita, né? Segundo o estudo deles. Então, também, né, não vai participar do céu, porque não creu que a nossa salvação é única e exclusivamente pelo sacrifício de Jesus. Não tem outro meio, não tem outro jeito, não é porque nós vamos reencarnar e vamos sendo purificados, senão Jesus teria morrido em vão. Né? Também aquelas que pensam que já estão no céu, né? Tem pessoas que, fulano foi para o céu e está lá intercedendo por nós, junto a santo tal, ou santo tal, isso tudo, irmãos, é invenção humana, não é isso que a Bíblia, você não acha isso na Bíblia, ainda que as religiões coloquem, né, peguem textos isolados para poder dar base à sua doutrina, mas não é isso. Está aqui bem claro para nós, né, que nós ressuscitaremos sim, mas na volta de Cristo Jesus. Também não tem ninguém no inferno, né? É interessante que as pessoas que acreditam nisso dificilmente falam que a pessoa está no inferno, né? Geralmente as pessoas vivem uma vida longe de Deus, né? Longe de Jesus, não conhece Jesus, não conhece a palavra, e a pessoa que está na situação peca e vive no pecado e vive nas coisas deste mundo, quando morre, os seus entes queridos acham que fulano está no céu, né? Também, irmãos, a questão do céu, a salvação é de Deus, é Deus que vai dizer, na verdade, quem é que está salvo, quem é que vai para o céu e quem é que vai para a segunda morte, né? Mas, porque ele que é o juiz, ele que tem todo o poder, nós não temos nada. Mas eu estou baseando aqui naquilo que ele mesmo, o Senhor, né, revelou para nós. Né? A sua palavra está aqui na Bíblia, está ao alcance de qualquer um que queira, tenha boa vontade de querer conhecer a verdade, né? Porque foi isso que Jesus manifestou para nos mostrar a verdade para nós, né? Jesus fala que conhecereis a verdade nos libertará. Então, quando conhecemos a verdade, que é a palavra de Deus, que não é nenhuma linha doutrinária, né? Não estou defendendo linha doutrinária nenhuma, a não ser a palavra de Deus. Se nós cremos na palavra, seremos libertos de todas essas enganações que tem neste mundo aí. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, né? Também lá em Coríntios, em Coríntios também fala sobre que corpos, né, ressuscitarão os mortos, já que tem mortos aí que já estão em decomposição, já viraram pó há muitos anos, morto, né, como o caso do próprio Paulo mesmo. E Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, né, ele faz essa pergunta, né, no verso 35, ele fala assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpos virão? Né? Alguém vai perguntar, né? Mas como vão ressuscitar os mortos? Que corpos eles virão? Porque já que uma vez que vai para o pó, vira cinza, né? Isso não um corpo, né? E aí Paulo começa uma explicação aqui, irmãos, sobre essa questão do corpo. Eu não vou ler aqui porque senão a mensagem passa, né, muito tempo, mas se vocês olharem aqui, a partir do verso 35 do capítulo 15 de 1 Coríntios, até o verso 58, de 35 a 58, Paulo fala de uma forma bem clara, né, a respeito do que corpos nós vamos vir, né? Não é esse corpo mais aqui. Esse corpo está cheio de doença, né? Cheio de problema, pessoas que têm problema de cegueira, audição, enfim. Não é esse corpo. Esse corpo ele vai realmente, esse corpo animal, né? Esse corpo terreno, ele vai se desfazer e nós receberemos um novo corpo, né? Um corpo glorificado, um corpo perfeito, como é perfeito o Senhor Jesus, como é perfeito Deus. Porque no céu não entra pecado.
No céu não entra corrupção, no céu só vai para o céu quem tiver perfeito, incorruptível. Paulo trata claramente desse assunto de uma forma muito esclarecedora, né, para nós. Não vou citar aqui, como disse, por causa da questão do tempo. Então é isso, irmãos. Nós possamos ficar com essa verdade, né, que o Evangelho de Jesus é isso, que todos nós estamos condenados à segunda morte, não é? E só tem um jeito de nós nos livrarmos, né, da ira de Deus sobre o pecador, né? Todo mundo que comete pecado, Deus está contra essa pessoa, porque Deus não, ainda que ame essa pessoa, mas Deus não suporta o pecado. O pecado, Deus é luz, nele não há treva nenhuma, não há pecado. Então, sendo ele assim, santo, puro, né, diz a palavra que ele é santo, purificado, né? Então ele não suporta, ele não pode olhar para o pecado. Foi por isso que ele matou Jesus, né? Jesus levou sobre si todos os nossos pecados. Então Deus, quando olhou para Jesus, ele matou Jesus por causa do meu, do seu e de todos os demais que creem em Jesus. Os pecados estavam sobre Jesus, né? Mas Deus também ressuscitou Jesus ao terceiro dia para nos dar essa certeza que nós, por esta graça, por esse favor não merecido, estamos salvos, né, dessa segunda morte. E nós vamos continuar falando a esse respeito, que é um assunto muito extenso, né? Nós esgotaremos. Mas eu vou deixar como palavra final aqui, essa mensagem, o que Paulo, né, o apóstolo Paulo, um pouquinho antes da sua morte, né, já consciente de que o seu tempo estava chegando ao fim, ele escrevendo ali a Timóteo, que era um filho dele na fé, um jovem pastor, né, o qual aprendeu muitas coisas com o próprio Paulo, e Paulo tinha um carinho muito especial por Timóteo, e ele escreveu 2 cartas a Timóteo. Na segunda carta, capítulo 4, Paulo escreve assim, né, um tema assim que eu gosto muito de ver, né, apóstolo Paulo já preso aqui, já no finalzinho da sua vida, já idoso, né, terminando a sua próximo já da sua partida a essa terra. Então Timóteo escreve assim, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, Paulo escreve assim, no capítulo 4, verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então, Paulo já estava dizendo que estava saindo deste mundo, né? Estava próximo à sua morte. É isso que Paulo está dizendo aqui, a minha partida já está próximo, né? E Paulo fala no verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha que bonito, né? Paulo tinha esse entendimento que ele combateu, né, o combate, o bom combate, que é, né, defender a doutrina, o evangelho de Jesus, a palavra, anunciar o evangelho. Paulo, né, foi muito usado por Deus para anunciar o evangelho de Jesus, para esclarecer, né, a nós as doutrinas de Cristo, enfim. E ele tinha essa convicção que ele combateu o bom combate, que ele acabou a carreira, né, que a carreira, corrida dele nessa terra, né, tinha chegado, já estava chegando ao fim, né, e ele guardou a fé em Cristo, no Evangelho, né. E aí ele conclui no verso 8, desde agora a coroa da justiça, né, justiça por Cristo, me está guardada, a coroa de justiça está guardada para Paulo, né, a qual o Senhor Deus, justo juiz, né, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amarem a sua vinda. A vinda de quem? A vinda de Cristo Jesus. Todos que aguardam e amam a vinda de Jesus, né, estão assim como Paulo, né, já combateu o combate, acabou a carreira, guardou a fé. Tem uma coroa de justiça, né, reservada para cada um de nós no céu. Né, o próprio Senhor Jesus, né, o justo juiz, é Ele que vai dar essa coroa a cada um de nós. Mas para isso nós precisamos fazer como Paulo, né, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Que essa mensagem
possa falar melhor no seu coração, o Espírito Santo de Deus possa tocar no seu coração, né? Que você que não aceitou Jesus, não reconheceu, não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador único e Senhor da sua vida, que você possa fazer isso. Esse é o objetivo, né? Para que você venha crer nessa palavra, né? Que é a palavra de salvação. E não importa o que você fez, o que você deixou de fazer, os pecados cometidos, mas se você entregar a sua vida para Jesus hoje, agora, aí onde você está, se ajoelhar, né? Diante de Deus, não diante dos homens, no seu quarto, e orar a Deus em nome de Jesus, pedindo perdão, né? Para Deus, em nome de Jesus, né? De tudo aquilo que você fez, se arrependendo da vida do pecado, você vai entrar nessa justiça de Deus, que é através da fé em Cristo Jesus, e vai procurar uma igreja evangélica, uma igreja que pregue Bíblia, né? Que não pregue doutrina humana, uma igreja séria nas coisas de Deus, e vai procurar aprender melhor a palavra de Deus, e Deus vai te usar nessa terra, com certeza. Deus vai te usar para anunciar essa boa nova de salvação para aqueles que são da sua casa, da sua família, para aqueles amigos do trabalho, enfim, gravar um vídeo como eu estou fazendo aqui, enfim, Deus vai te usar, né? Porque tudo que nós fazemos com relação às coisas de Deus é Deus que nos usa. Nós não temos nada, eu não tenho nada, não tenho estudo teológico aprofundado, não sou um teólogo, né? Mas eu sei falar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus vai levar nós para morar no céu. Isso eu sei falar. E é o que eu estou falando aqui, né? Tudo baseado na sua palavra. Que Deus abençoe, né, você que está ouvindo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a vida da sua família, e que essa palavra ache guarida no seu coração. Creia, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que vai nos levar para o céu de glória um dia. Qual dia? O dia da sua vida, que já se aproxima.